Olá, hoje eu vou ensinar como configurar o fatiador que vem embutido no Repertier Host. Então, vamos abrir o Repertier Host. Não é necessário conectar na impressora no momento. E antes de configurar o Slicer, o programa fatiador, vamos só rever um passo do manual, do vídeo manual da instalação do Repertier. Então, clica aqui em Config da impressora. Depois clica na guia impressora e aqui, ó, posição inicial do X, coloque em 0. No vídeo anterior, durante a instalação do Repertier, estava 130, eu nem sei porquê, mas aqui o valor deve ser 0. Vamos aproveitar para conferir os demais itens, marquem exatamente como estão aqui na tela. Importante desabilitar o extrusor depois de cancelar o trabalho. Desabilitar a mesa aquecida depois de cancelar o trabalho é opcional. Eu deixo essa opção desmarcada porque normalmente quando eu cancelo um trabalho eu vou reiniciar essa impressão. Então eu prefiro que a mesa não desaqueça, pois ela demora um pouco mais para aquecer. Vamos agora então passar para a configuração do Slicer, o programa responsável pelo fatiamento da peça. Falando em peça, deixa eu pegar uma aqui que eu já baixei lá do site Thinkiverse. Eu baixei aqui o busto do presidente Kennedy. E o fatiamento da peça, o que é então? É basicamente fatiar toda a peça como se fosse um pão Pullman em várias camadas para que a impressora possa imprimir cada uma dessas camadas. Esse visualizador que eu estou usando, ele se chama Netfab. É um programa de visualização gratuita 3D e que também executa correções automáticas nas peças 3D. Você pode baixar a versão gratuita para facilitar a visualização das peças no computador. Dá também para fazer algumas pequenas modificações. Então aqui na guia Slicer do Repertier Host, vamos... notem, nós temos dois programas que podem ser usados. O Slicer e o SkinForge. Eu vou, neste manual, tratar apenas do Slicer. Ok? Então, para a gente agora... notem que está tudo em branco. Ó. Eu não tenho nenhuma opção aqui de fatiamento ainda nos settings. Então, agora para a gente carregar o Slicer, lembrando que o Slicer é um programa que está embutido dentro do Repertier Host, vamos clicar no botão Configure. Ele demora um pouquinho. Abriu. Opa! Está aqui. Abriu. Quando a gente abre o Slicer pela primeira vez, ele abre o Configuration Wizard. Então vamos dar uma passada aqui no Configuration para a gente já fazer uma configuração preliminar. Então o tipo de firmware que ele está utilizando é o Repertier, não precisa alterar nada aqui. O tamanho da área de impressão do X e do Y é 200 mm por 200 mm, também não precisamos alterar nada. O diâmetro do bico de extrusor padrão da Prusa-Air é de 0,4 mm, vamos alterar aqui. O diâmetro do filamento de 3 mm varia um pouco entre 2,8 e 2,95. Na média, o filamento fornecido pela 3D Machine tem 2,85, mas isso a gente pode ajustar mais precisamente de acordo com cada filamento. Vou aqui deixar o valor médio. A temperatura de extrusão padrão depende. Para PLA é em torno de 180 graus, para ABS em torno de 230 graus, como a gente está vendo aqui. Podem deixar o valor de 200, mesmo porque isso vai ser definido automaticamente pelo Slicer, conforme a nossa configuração. A temperatura da cama, da mesa de impressão, aqui está como 0. Novamente,
para PLA em torno de 60, para ABS em torno de 110. Vamos colocar aqui 65. Utilizem a setinha também, porque às vezes apenas ao digitar o comando ele não aceita. Acabou a pré-configuração. Notem que temos 3 guias principais, uma com as definições de impressão, Print Settings, outras com as definições do filamento e outra com as definições da impressora. Então vamos começar pela guia da configurações da impressão. Aqui está como default, não existe nenhum presettings gravado. Okay? Então vamos vamos configurar os parâmetros de impressão que eu quero utilizar e vamos gravar com um nome aqui no presettings para depois poder ser acessado aqui diretamente pelo Repertier Host. Vamos criar primeiro uma qualidade baixa de impressão. Então aqui no Layer Under Perimeter vamos selecionar a altura da camada. Como o bico que acompanha a impressora é de 0,4 mm, vamos colocar uma altura de camada de 0,3 mm. Vamos deixar a primeira camada também para 0,3 mm. Número de voltas que a cabeça de impressão vai dar no contorno da peça, vamos colocar 2. Número de camadas de preenchimento na parte de baixo da peça e na parte de cima, vamos deixar com 3. Eu não vou explicar todos os parâmetros agora, vou apenas modificar os parâmetros básicos para a gente fazer uma primeira configuração para poder imprimir as primeiras peças. Aqui no preenchimento, nós vamos definir qual que vai ser o preenchimento interno da peça. Se eu colocar o número 1, o preenchimento será de 100%. Vou começar colocando um preenchimento de 10%, ou seja, 0,1. O padrão de preenchimento eu vou marcar a primeira opção, que é mais rápida e muito eficiente. O resto eu também não vou alterar aqui nesse momento. Vamos agora passar para Speed. Aqui é onde estão os parâmetros de velocidade de impressão para cada tipo de parte da peça aqui que ele está imprimindo. Então, perímetro é a velocidade da impressão da parte externa da peça. Ok? Como eu vou gravar isso aqui como sendo a qualidade baixa de impressão, então vamos aumentar bem a velocidade. Vamos colocar, por exemplo, que o perímetro externo, a velocidade é de 60. Para os perímetros pequenos, vamos deixar em 30. A velocidade do perímetro mais externo, ou seja, a volta mais externa na peça, vamos deixar com 80%. Coloque-os. Coloque um sinal de percentual, senão não funciona. Aqui sem querer eu apaguei, deixa eu voltar, estava com 120%, se eu não me engano, se não estava agora vai ficar. O infill é a velocidade de preenchimento da peça, a parte interna. Aqui nós podemos deixar com 70, o solid infill também com 70. O top é o preenchimento final, é a parte superior da peça. É bom que seja um pouco mais devagar. O suporte material vou deixar com 70, ponte 60, gap vou deixar com 20. O gap é quando ele faz aquele zigue-zague preenchendo duas pequenas paredes juntas. Velocidade quando não está imprimindo eu vou deixar com 120, aqui não tem o sinal de porcento. Primeira camada. A primeira camada eu vou deixar com 15 milímetros por segundo. Então acabei aqui de rever rapidamente as velocidades para a qualidade baixa de impressão que eu estou criando. Lembrando que o preenchimento aqui vai ser de 10% e
a altura da camada vai ser de 0,3 milímetros. Skirt and Brim eu vou manter como está, é aquela primeira volta que é feita no contorno da peça para limpar o hot end. Suporte eu vou explicar daqui a pouco. Daqui para baixo eu não vou mexer em mais nenhuma opção. Então agora nós vamos clicar aqui no disquete para gravar essas opções que nós configuramos. E eu vou chamar isso aqui de qualidade baixa, com o preenchimento interno de 10%. Então assim eu identifico que a qualidade de impressão que eu gravei é baixa com o preenchimento de 10%. Ok. Então agora vamos criar, ainda aqui nas definições de impressão, uma qualidade média desta vez. A baixa a gente já criou com um preenchimento de 10%. Então, a altura da camada ficou com 0,3 para a qualidade baixa. Vamos agora fazer a altura da camada com 0,25 milímetros. Eu gosto dessa altura de camada porque a cada 4 camadas a gente tem 1 milímetro. E muitas peças a gente desenha com variação de milímetro em milímetro. A altura da primeira camada pode manter o 0,3. Somente as camadas depois da primeira que vão ficar com 0,25. Assim a gente tem uma aderência melhor na mesa. Perímetro e todo o restante eu vou deixar igual. Preenchimento também vou deixar com 10% a princípio. E velocidade. Agora, para melhorar um pouco a qualidade, já que a gente vai estar montando aqui para média em vez de baixa, notem que aqui já aparece a palavra modificado, porque a gente está modificando, mas eu vou gravar com um novo nome para não perder a qualidade baixa. Então, velocidade. Vou baixar aqui um pouco a velocidade para 50. O valor percentual para a camada mais externa eu vou deixar com 70%. Os preenchimentos internos eu também vou baixar a velocidade. E também vou baixar um pouco a velocidade do deslocamento quando não está imprimindo para diminuir os trancos. O resto dos parâmetros eu não vou alterar nada. Então agora eu vou salvar como sendo uma qualidade média. E vou manter o padrão de preenchimento de 10%. Salvar. Então agora veja, nós temos dois presettings. A baixa qualidade e a média qualidade. Esse mais settings é o que vem aqui de padrão no slicer. Eu vou até deletar para não dar confusão. Opa. Então eu clico aqui no seleciono mais settings, delete, sim. Pronto. Só fiquei com o baixa que eu havia criado e com a qualidade média. Então a qualidade, quando eu clico na média, eu estou alterando a altura da camada e as velocidades de impressão a princípio. Agora eu vou criar uma qualidade de impressão chamada alta. Então eu vou deixar a altura da camada com apenas 0,2. Aqui eu vou manter 10% no preenchimento. E as velocidades eu vou baixar. Vou colocar 40 no perímetro. Vou colocar 20 para o Small Perimeters. Manter os 70% para o externo. Os preenchimentos internos, a fim de diminuir os trancos e tudo mais, eu vou baixar também mais ainda. Suporte não precisa baixar, ponto não precisa baixar. O gap vamos deixar com 15. E o deslocamento, quando não está imprimindo, vamos deixar com 100. Então, basicamente, baixei as velocidades e diminui a altura da camada. Vou agora salvar como sendo a qualidade alta. Também com 10% de preenchimento. Então, nós já temos aqui 3 pré-definições, alta, baixa e média, todas com 10% de preenchimento. Agora eu vou dar uma derivada aqui nos preenchimentos. Então, aqui no Infill, nós estamos com 10%. Vamos fazer com 5%. Então, o preenchimento passa a ser 50%
nesse caso. E vamos gravar alta com 50%. Então agora nós temos alta com preenchimento de 10% e qualidade alta com 50%. Vamos criar mais uma. Vamos criar uma com preenchimento de 80%. A peça fica praticamente maciça. Então, salvar, qualidade alta com 80%. Ok. Agora vamos fazer a mesma coisa para as outras duas qualidades. Então agora vamos entrar aqui na qualidade baixa, onde a gente está com 10%. Notem que aqui o enfio já carregou com 10. Vamos mudar para 5, para virar 50%. Vamos salvar como 50. Ok. Vamos criar também a qualidade de 80%. Salvar como 80%. E agora só falta fazer a mesma coisa com a qualidade média, em termos do preenchimento. Então, qualidade média está com 10, vamos mudar para 50%, salvar com o nome de 50. E agora vamos fazer também o de 80%. Ok. Então notem que aqui nos settings da impressão, nas definições de impressão, nós ficamos com a qualidade baixa com 10% de preenchimento, 50% de preenchimento, 80% de preenchimento. E assim vai. A qualidade média com as diferentes percentuais de preenchimento e a qualidade alta. Lembrando que aqui na qualidade baixa nós colocamos então uma altura de camada de 0,3 com velocidades mais altas. Na qualidade média nós colocamos uma altura de camada de 0,25 com velocidades um pouco mais baixas. E na qualidade alta nós colocamos a altura de camada de apenas 0,2 milímetros com velocidades mais baixas ainda. E assim vai. Se você quiser fazer camada de 0,1, você pode colocar aqui a altura de camada 0,1, pode ser, por exemplo, quebrado, pode ser 0,15, e assim vai. E você vai gravar aqui como qualidade super alta, por exemplo. Não esquece de baixar mais ainda as velocidades, se necessário. Bom, vamos então agora deixar apenas assim. Eu não vou gravar essa modificação aqui, para ele não alterar as definições que a gente fez. Vou, na verdade, mudar aqui. Ele pergunta se eu quero descartar as alterações que eu fiz. Sim. Então, quando eu voltar agora para alta de 10, ele vai manter aqui o que eu tinha definido. Vamos ver agora as opções para o filamento. Então, nós temos duas linhas apenas. A primeira, filamento, onde a gente entra com o diâmetro do filamento. Isso a gente já configurou no Wizard. Então, meça o filamento que você está usando na sua impressora com o paquímetro em vários pontos diferentes para tirar o valor médio do diâmetro do filamento. O filamento que a 3D Machine vende, em média, tem 2,85 milímetros. Extrusion Multiply, vamos manter o 1. Aqui seria para extrusar mais ou menos filamento. Colocando, por exemplo, 10% a mais, seria 1,1. Vou manter o 1. Agora aqui, temperaturas. Aqui é bem importante. Vamos começar configurando o ABS. Bom, a primeira camada, para aderir bem na mesa, vamos colocar 235 graus. Opa. Já as demais camadas, após a primeira, vamos baixar um pouco essa temperatura para 225 graus. A propósito, aqui no Slicer tem um bugzinho que às vezes quando a gente apenas digita o valor, ele não assume esse valor. A gente precisa clicar na setinha para ele assumir. Eu não cliquei ainda. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Vou clicar em Cooling e agora eu vou voltar para filamento. Ele assumiu. Ótimo. Às vezes ele não assume. Então, para você se certificar que assumiu o valor, você pode clicar com a setinha uma vez para cima, outra vez para baixo,
e aí ele vai realmente assumir o valor. No caso ainda do ABS, a temperatura da mesa deve ficar em 110 graus, tanto na primeira camada quanto nas demais camadas. Então, aqui nós estamos definindo quais as temperaturas que a impressora vai trabalhar com o ABS. 235 para a primeira camada, 225 para as demais camadas. 110 para a mesa aquecida, tanto para a primeira quanto as demais camadas. Agora, vamos passar para o cooling. O que é o cooling? É o fan duct do hot end. É onde a gente refrigera a peça que está sendo impressa. Esse fan duct é controlado automaticamente pela impressora durante a impressão. Ele não fica simplesmente ligado. Ele vai mandar mais ar de acordo com a necessidade ou menos. Então ele gira mais rápido ou menos. Então vamos lá, vamos aos parâmetros. Para o ABS, fan speed, de 35% até 100%. Vamos manter. Velocidade do fan quando está fazendo uma ponte, 100%. Agora aqui, em que momento que ele deve ativar o ventilador? Se a camada tiver menos que 60 segundos para o ABS, ele vai ligar o ventilador proporcional ao tempo da camada. Se a camada tiver menos que 30 segundos, ele vai ligar o ventilador no máximo. Vamos reduzir aqui para 20 segundos, que no caso do ABS está bom. O resto vamos deixar como está. Então agora vamos salvar essas definições para o ABS. Aqui onde está mais settings, vamos mudar ABS. E vou chamar aqui de 3 milímetros, que é o nome padrão do ABS. A medida fina dele está definida aqui, 2,85. Aqui é apenas um nome, uma vez que chamamos esse tipo de filamento de 3 milímetros. Agora vamos criar as mesmas configurações para o PLA. O diâmetro eu vou manter aqui 2,85. Agora as temperaturas para o PLA mudam, tá? No caso da primeira camada, nós vamos deixar com 180 graus e as demais camadas também 180 graus. Não há necessidade de uma primeira camada mais quente para o PLA e depois baixar a temperatura. A mesa aquecida também não precisa ficar em 110 graus. No caso do PLA, 65 é mais do que o suficiente para uma boa aderência. Bom, já mudamos então as temperaturas para o PLA, vamos agora mudar também as opções da refrigeração. O ventilador para o PLA tem que gerar bem mais do que para o ABS. Então vamos colocar que ele vai ligar entre 70% e 100%. E ele vai ligar quando a camada tiver menos que 180 segundos. 180 é muito, vamos colocar 120 segundos. E vamos colocar se a camada tiver menos que 40 segundos para já ligar no máximo. Pronto. Está definida aqui as opções de ventilação para o PLA. Então agora vamos salvar como sendo o PLA de 3 milímetros. Se você estivesse usando filamento de 1,75 milímetros, que é um outro extrusor, um outro hot end, aí você, da mesma forma que foi configurado aqui, você configuraria aqui para 1,75 milímetros. Você poderia chamar de 1,75 e colocar aqui a medida precisa. Às vezes ele tem 1,7, 1,8, tá? Como fizemos para o 3 milímetros. Então ficamos aqui com dois tipos de filamento. Vou apagar o mais settings para não dar confusão. Vou deixar só então ABS de 3 milímetros, onde basicamente muda as temperaturas e o acionamento do fan duct,
e o PLA de 3 milímetros. As temperaturas e o acionamento do fan duct. Vamos então passar agora para a última guia, as configurações da impressora. Aqui na primeira linha, General, nós temos o tamanho da área de impressão, que a gente preencheu lá no Wizard. Então aqui é o tamanho da mesa, 200 por 200, o centro da mesa. No caso da Prusa-Air, o centro ele diverge um pouco da área por conta do motor do extrusor ficar do lado esquerdo. Aqui a gente pode mudar para 85 para ter uma posição mais central na mesa. O firmware, vamos manter aqui o Repertier. Use Relative e Distâncias. Vamos marcar esta opção e não vamos modificar mais nada aqui embaixo. Agora vamos passar para a próxima linha, o Custom G-Code. Aqui é o local onde a gente vai definir alguma instrução do código que é enviado para a impressora no início do arquivo e no final do arquivo. Isso aqui vai permitir automatizar algumas funções que a impressora deve realizar antes e depois do arquivo ser impresso. Então vamos fazer algumas alterações. O G28 é o comando de home de todos os eixos. Vamos mudar aqui para G28 Z0. Então primeiro vamos solicitar que a impressora faça o home apenas do eixo Z. Depois vamos mudar aqui também para que após o home o Z suba 10 milímetros na velocidade de 200. E vamos agora, por fim, executar o comando G28, que é para dar o home geral, antes de começar a imprimir. Então, por que primeiro o home do Z? Para evitar que o extrusor venha bater na lateral da impressora se ele estiver muito alto. Então primeiro ele baixa o extrusor, depois ele sobe e aí sim ele dá o home geral. Agora, no final do arquivo, o que a gente vai colocar? Bom, vamos manter aqui então o M104S0, ele vai zerar a temperatura do hot end, está escrito aqui, ó, depois do ponto e vírgula é só a explicação do comando. Turn off temperature, no caso aqui do hot end, podemos até complementar. Depois, M140S0. Vou colocar então, desliga a mesa aquecida. Esse home geral aqui eu vou retirar ele, senão a cabeça vai bater na impressão. Não, na verdade ali era só um home do eixo X. Mas enfim, eu vou tirar ele e vou colocar outros comandos. Eu vou colocar o G91, que é para zerar as coordenadas dos eixos. Agora eu vou colocar o comando G1, deixa eu ligar o Caps Lock, Z 2 milímetros na velocidade de 200. Então quando ele acabar a impressão ele vai executar esses comandos. Falta um. Vamos colocar agora também o G1 Y180 na velocidade de 4000. Se eu checar se está certo, está ok. Então, aqui ele vai levantar o bico 2 milímetros. E aqui, esse outro comando vai levar a mesa à frente.
como se estivesse entregando a peça. E por fim o M84 vai desabilitar os motores. Então, recapitulando, aqui no final do arquivo do G-Code, vai ficar da seguinte forma. Deixa eu deixar mais formatado. O M104 S0 vai desligar o hot end. O M140 S0 vai desligar a mesa aquecida. O G91 vai zerar as coordenadas dos eixos para eu poder subir o hot end no próximo comando 2 mm. O G91 vai mandar a mesa para a posição 180, como se estivesse entregando a peça. E o M84 vai desligar os motores da impressora. Pronto. Essas são as alterações que nós temos para fazer nesse campo, a fim de automatizar a impressora. Vamos agora para a próxima linha, para a linha Extruder. Aqui no Extruder, a opção mais importante de todas é o diâmetro do furo do hot end, do bico por onde sai o filamento para impressão. Também no Wizard a gente já havia preenchido como 0,4. Se você tiver vários hot ends, um com 0,3, outro com 0,5, é aqui que você vai fazer a alteração. E aí você vai gravar para cada um dos bicos com um nome para ele carregar. Bom, outro campo importante que nós temos aqui é o Retraction. Porém, esse eu não vou alterar, vou deixar no default. Apenas vou explicar para vocês porque ele é um campo importante. Quando a impressora está se deslocando sem imprimir, o filamento é puxado para trás, a fim de não ficar escorrendo pelo hot end. As definições do quanto ele vai puxar para trás e de que forma estão aqui. Então, ele vai puxar 1 mm para trás na velocidade de 30 mm por segundo e ele vai fazer essa retração toda vez que a impressora não estiver imprimindo ou toda vez que ela, no caso, se deslocar mais do que 2 mm de um ponto ao outro. Não precisa alterar nada, deixa como está aqui o retract, 1 mm está bom. E lembrando que o mais importante aqui é alterar o diâmetro do bico. No caso aqui, dá para usar padrão, o bico tem 0,4 mm. Então aqui eu vou deixar as opções definidas, gravadas como, vou clicar no botão de salvar, vou chamar isso aqui de bico 0,4 mm. E vou salvar. E essa vai ser a minha única definição. Vou deletar aqui o My Settings, para não dar confusão também. E selecionar aqui o bico de 0,4. O dia que você tiver um bico menor, ou de repente alterar a área de impressão, estiver utilizando outra impressora, é aqui que você vai alterar os parâmetros. Bom, com isso a gente acabou a configuração básica do Slicer. Configuramos a Printer Settings, o filamento, PLA e ABS, e aqui no Printer, na forma de imprimir, configuramos uma qualidade alta, média e baixa, com diferentes percentuais de preenchimento interno da peça. Existe uma variedade de opções a serem alteradas, então para cada uma você pode criar um novo nome, salvar com um novo nome, para depois selecionar mais rapidamente. Vou fechar então agora o Slicer para ver como é que eu utilizo essas configurações no Repertier Host. Então agora no Repertier vamos voltar aqui para a guia Slicer e notem que agora já aparece as pré-configurações que a gente definiu. A forma de imprimir, o bico, no caso só defini um bico de 0,4 mm, e o filamento que eu estou utilizando, se é ABS ou PLA. Então, vamos então fatiar a nossa primeira peça. Vou pegar aqui o busto do presidente e arrastar para a bandeja. Então ele está carregando, olha lá, trouxe a peça. Outra forma de fazer isso, vou deletar aqui, ó, notem que tem uma lixeirinha, vir aqui no botão carregar,
Vou lá na área de trabalho, onde está a peça, e vou selecionar Presidente JFK Bush, busto, não é Bush, é Kennedy. Pronto, carregou. Então deixa eu mostrar para vocês aqui algumas opções da visualização gráfica do Repertier Host. Aqui na colocação de objetos, nessa guia, é onde a gente coloca os objetos na bandeja. Eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse e aí movimentar a peça. Com a rodinha do mouse, o scroll, a gente consegue dar zoom para visualizar a peça mais de perto. Mudando aqui os comandos, olha, vou agora apertar a setinha, eu consigo então mover para cima, para baixo, para os lados. Tá? E aqui eu tenho algumas visualizações pré-definidas, de cima, de frente, em 3D. Okay? Bom, vamos então executar o fatiamento desta peça. antes disso, eu posso colocar mais de uma peça na bandeja. Deixa eu arrastar aqui a base. Está falando que não coube os dois objetos, mas é para caber. Vamos clicar a visão de cima, clicar com o botão direito, puxar a base para cá. Realmente está apertado. Pronto. Assim caberia. Ok? Então a gente pode arranjar os diversos objetos na mesa. Vou deletar. O que mais que eu tenho aqui de interessante? Nós temos a escala do objeto. Então a gente pode reduzir o seu tamanho, 0,5 seria 50% do tamanho. A gente pode aumentar o tamanho, colocar, por exemplo, 1,2. Olha lá, aumentamos o tamanho. Eu poderia colocar 1,3, agora ele já excedeu a altura da área de impressão. Olha lá. Notem que passou aqui, Lembrando que isso está definido aonde? Esse aquário que aparece aqui está definido no config da impressora, forma da impressora. Então nós temos aqui a largura, a profundidade e a altura, 200 por 200 por 130. Lembrando que o campo aqui fica escondido, mas dá para digitar que ele troca. Então vamos aqui voltar, vamos colocar, por exemplo, 70% do tamanho, 0,7, 0,8. Esse tamanho está legal. Agora vamos rotacionar o objeto. Colocar a visão de cima. Então, por exemplo, se na hora que a gente está encaixando vários objetos, não está dando direito para colocar na bandeja, a gente pode rotacionar. No Z, vou rotacionar aqui em 90 graus. Então notem que eu já virei a imagem. Deixa eu rotacionar 45 graus. Olha lá, virei para o outro lado. Deixa eu zerar novamente. Ok? Dá para rotacionar. Aqui também dá para rotacionar se for interessante para a peça. Não é o caso dessa. Né? Não adianta nada rotacionar. Quando eu rotaciono a peça, às vezes ele fica embaixo da bandeja. A gente clica aqui na setinha, ele recoloca ela encostada na bandeja. Veja, a área de contato ficaria apenas esse ponto aqui, impossível imprimir assim, só com muito suporte. Vamos voltar aqui então para 0. Vamos clicar na setinha para novamente encostar, pronto. Tem outro recurso interessante aqui, nas visualizações da colocação da bandeja, onde eu posso duplicar, copiar objeto. Então, digamos que eu queira 2 bustos, 3 ou 4. 3. Copiar. Olha lá. Deixa eu mudar a visão. Então, estamos com 4 peças.
E aqui vai aparecendo. Vou apagar, deixar apenas uma peça. Para posicionar, para mover a peça, porque o botão esquerdo move a visualização. Para mover a peça, clica com o direito, ó. Aí você consegue trazer para lá e para cá. Bom, já falei muito aqui, vamos então passar finalmente para o fatiamento dessa peça. Vamos clicar na guia Slicer e vamos selecionar. Então, Printer. Eu vou colocar aqui uma qualidade baixa de 10%. Lembrando que aqui então nós temos a altura da camada em 0,3 e o preenchimento interno apenas 10%, com uma velocidade de impressão um pouco mais alta. O bico é o 0,4 mesmo, que é o que eu uso, e nós vamos imprimir isto com PLA de 3 mm. Ok? Então, selecione aqui o PLA de 3 mm. E agora nós vamos clicar no botão do fatiamento da peça. Para isso, basta clicar aqui no botão Slice. Cliquei, ele começou o fatiamento. Essa versão mais nova aqui do Repertia já mostra o percentual de fatiamento aqui na tela, muito prático. Eu tenho uma opção aqui, ó, de Start Job After Slice. Se eu clicar, já sumiu. Se eu clicasse ali, assim que ele acabasse de fatiar, ele já imediatamente iniciava a impressão. Não é o caso ainda. Estou apenas mostrando aqui o slice. Bom, fatiou a peça, então ele não está mais na guia colocação de objeto, mudou para a guia editor G-Code. E aqui a gente tem algumas informações interessantes. Aqui na parte superior da tela, ele traz para nós os principais parâmetros definidos para esta impressão. Então nós temos aqui a altura da camada, o número de voltas externas, o preenchimento, que é 10%, as velocidades. E outra informação muito importante está no final do arquivo do G-Code. Vamos arrastar. Os arquivos ficam grandes, são arquivos de texto, eles não ocupam praticamente nada do processamento da máquina, do computador, quando estão imprimindo, porque só está enviando texto. Aqui no final do arquivo, então, nós temos uma informação muito interessante, que é quantos metros de filamento que essa peça vai utilizar. Então, no caso aqui, 3,5 metros arredondando. Ele mostra a informação em milímetros. 22,4 centímetros cúbicos. E aqui, aqueles comandinhos que a gente pediu para o G-Code inserir automaticamente no final do arquivo, com as nossas explicações. Tá? Bom, outra informação que todo mundo quer saber é quanto tempo vai levar para imprimir essa peça. Ele aqui também traz no rodapé dessa guia, editor G-Code, então no rodapé dessa guia tem aqui o tempo, 3 horas e 16 minutos. Tá. Então agora vamos dar uma olhada na parte gráfica. Muito parecido com a colocação de objeto, esse primeiro botão eu posso girar a peça para todos os lados. O negócio interessante é que a gente pode dar zoom e ver a altura da camada. Agora vou usar os botões. Vou clicar aqui para subir um pouco. Opa, subiu demais. Vou continuar dando zoom. Olha lá. Aqui a gente consegue ver cada uma das camadas de 0,3 de altura que vai ser impressa. Tá? A gente consegue ver o detalhe aqui, de cada uma das camadas. Nessa parte da visualização gráfica é interessante que o seu computador tenha uma placa de vídeo. Senão fica um pouco pesado com aquelas placas on-boards ou computadores mais antigos. Ainda aqui na visualização da peça, outra coisa muito interessante é a gente poder ver camada por camada. Aqui embaixo, se não estiver aparecendo, às vezes o campo está estreito, não aparece todas as opções. Abre aqui um pouco, move aqui um pouco para cima, cadê? Está aqui. Então aqui nós temos essas opções. Então aqui a gente consegue agora visualizar as camadas individualmente. Aqui a gente está mostrando o código completo, estamos vendo a peça completa, e agora aqui mostrar camada simples. Então sumiu a princípio, porque primeira camada 0, última camada 0. Vamos colocar aqui a primeira camada. Olha lá. Então essa é a primeira camada
que ele vai fazer, que fica grudada na mesa, ó, camada 2, e assim vai. Ó, aqui a gente já começa a ver o padrão de preenchimento interno de cada camada, aqui as duas voltas no contorno da peça. Ó que interessante essa visualização. Camada por camada. E aqui, ó, mostrar o alcance da camada, a gente define de qual camada até qual a gente quer ver. Então vamos ver agora como é que fica. Vou deixar o primeiro no 0, olha lá. É como se estivesse imprimindo. Então agora eu estou visualizando da camada 0 à camada 51. Ó, vou agora puxar aqui e deixar a parte de cima. Olha lá, estamos só vendo parte da peça, da camada 120 a 196. Então é muito bacana isso aqui para a gente visualizar. Ó, aqui a gente vê bem o preenchimento. Ó. Esse então é o preenchimento de 10%. Quer ver uma coisa interessante? Então vamos colocar aqui camada simples, da 0 até... Opa, não aqui. Pronto. Ó, aqui então nós estamos vendo o padrão de preenchimento, certo? Então vamos ver agora a diferença do preenchimento interno se a gente marcasse outro padrão de preenchimento aqui no Slicer. Então aqui a gente estava com a qualidade baixa de 10%. E agora eu vou alterar para a qualidade baixa, porém 50% de preenchimento. Vou clicar novamente aqui no Slicer para refazer o fatiamento. O Slicer então está aqui em progresso. E agora eu vou então clicar novamente no editor G-Code para a gente visualizar a alteração assim que ele acabar de realizar o fatiamento. Então aqui onde a gente estava com 10%, eu mudei para 0,5. Olha lá, 0,5, olha lá, já mudou. Vejam que a trama de preenchimento ficou muito mais densa do que antes, com 10%. Bom, outra coisa que a gente pode fazer com o código do G-Code, vou marcar novamente para mostrar o código completo, é gravar ele. Então, por exemplo, no caso aqui eu vou refatiar com a qualidade baixa de 10% e vou gravar esse código para ser usado posteriormente, para depois só carregar ele para impressão. Então vou esperar aqui o Slicer gerar o código, novamente com preenchimento de apenas 10% na qualidade baixa. Lembrando que a qualidade baixa a gente definiu camada com altura de 0,3. Então aqui ó, nós temos o desenho de um disquete, onde eu posso salvar esse G-Code. Vou salvar na área de trabalho. Olha lá, salvei. Estou com 2 aqui, deixa eu apagar o outro, não dá confusão. Então salvei, está aqui o G-Code. O G-Code dessa peça, por exemplo, tem 167 mil linhas, tá? Que são as coordenadas para onde ele tem que fazer cada uma das linhazinhas, da onde para onde e quanto que vai extrusar. O pessoal me pergunta muito como é que se coloca suporte para imprimir uma peça cujo as camadas começam no ar. Então vamos primeiro remover essa peça aqui, ó, e colocar agora aquela outra peça que é a base do busto. Olha lá, aqui é um exemplo legal de utilização de suporte. A impressora pode imprimir essa peça sem suporte, porém, se tivesse caindo muito essas bordas, não é o caso que essa é uma peça simples, mas dá para eu exemplificar, a gente poderia aplicar o suporte. Então, aqui no Slicer, nós não definimos uma pré-configuração com suporte. Deixa eu fatiar do jeito que está, só para a gente ver o resultado a princípio. Olha lá, então ele fatiou, gerou a peça, né, as camadas de impressão. Agora vamos ver como é que ficaria com suporte.
Então, Slicer, nós não temos uma pré-definição com suporte. Vamos clicar novamente no Configure para abrir o programa fatiador, o Slicer. Aqui nós fatiamos qualidade baixa 10%. Então eu vou pegar aqui a qualidade baixa de 10%, que é a mesma que a gente fatiou. Agora eu vou na guia Suporte e vou selecionar a opção Suporte. Aqui, em vez de Honeycomb, eu vou colocar rectilinear. O espaçamento desse suporte eu vou deixar com 3 milímetros. E a distância do suporte na peça em si, eu vou deixar com 0,1 milímetro. Ou seja, é a distância do suporte para encostar na peça. Fica mais fácil de destacar esse suporte. Agora eu vou gravar então com uma qualidade baixa, traço, suporte. Então eu criei para qualidade baixa 10% a opção com suporte. Vou fechar. Então agora, além do baixa 10%, nós temos o baixa 10% com suporte. Se eu quisesse criar para todos, eu tenho que duplicar todos. Ou então eu ativo só quando eu quero usar. Foi mais ou menos o que eu fiz aqui, criando uma segunda opção. Vou clicar novamente em Slicer para fatiar. Fatiou e gerou o suporte. Então esse suporte ele é destacável, ele não fica 100% grudado na peça e ele é gerado para apoiar a parte que está suspensa, a parte que não tem apoio embaixo. Para algumas peças é muito importante, para essa até não precisaria. Vamos ver aqui a camada simples, como é que ficou. Olha lá, então ele vai gerando o suporte aqui do lado, para poder apoiar a peça quando ela chega lá em cima. Por último, eu quero mostrar agora para vocês como executar o Slicer por fora do Repertier Host. Eu vou fechar então o Repertier Host, vou clicar com o botão direito do mouse no ícone do Repertier, pedir para abrir o local do arquivo. Então ele vai me trazer aqui as pastas, a pasta onde está instalado o programa Repertier Host, e aqui dentro a gente vê a pasta do Slicer 3. Dá 2 cliques e temos 2 executáveis. Vou clicar com o botão direito aqui no primeiro executável, slicer.exe, e com o botão direito do mouse vou pedir para criar um atalho. O Windows avisa que não pode criar o atalho aqui e se pode criá-lo na área de trabalho. Eu vou dizer que sim, porque é onde eu quero ele. Criou aqui o atalho do Slicer. Vou fechar o gerenciador de arquivos. E agora então eu posso executar o Slicer por fora do Repertier Host. Vou dar um duplo clique para abrir ele. Ele sempre demora um pouquinho para carregar. Abriu. Bom, agora, sendo executado fora do Repertier Host, abriu uma guia a mais, a guia Platter, ou seja, a mesa de impressão. Então, além das 3 guias que vocês já viram comigo, aqui a gente pode arrastar e soltar um objeto. Essa é a área de impressão. E aqui aquelas pré-definições que a gente havia feito, estão aparecendo. Ele dá umas piscadas e aparece, olha lá, o tipo do ABS, o tipo da impressão e a impressora em si. Então essa é uma forma. Por que executar por fora? Eu não sei exatamente o motivo que algumas peças, quando fatiadas pelo Repertier Host, dão erro. Somente algumas. E a mesma peça fatiada aqui pelo Slicer por fora do Repertier Host, dá certo. Não sei o motivo, é algum bugzinho, não são todas as peças, são apenas algumas. Então quando isso acontece, você tem a opção de abrir o Repertier Host por fora. Vou clicar aqui, depois de escolher as opções, vou clicar aqui em Export G-Code, ele já está sugerindo salvar na área de trabalho, vou clicar em salvar e pronto, está executando o fatiamento da peça por fora do Repertier Host. Assim que acabar, vai gerar o G-Code. Está terminando já.
Vou esperar acabar. Pronto, gravou. Gravou em cima do que já estava aqui disponível. Pode ver pelo horário, ó, acabou de gravar. Vou fechar o slicer. O pessoal me pergunta muito como é que fica quando a gente troca de computador. E aí tem que reconfigurar todo o slicer. Como é que eu faço para copiar as pré-definições? É isso que eu vou mostrar agora. Então, abri aqui o gerenciador de arquivos e vou mostrar para vocês aonde que o slicer guarda as configurações que a gente definiu. Clica aqui no driver C, nos usuários do Windows, no caso aqui é no meu usuário, no Paulo, e é um diretório oculto, então nós vamos ter que habilitar a visualização dele. Então aqui em organizar, opções de pasta e pesquisa, vamos clicar na guia modo de exibição. Vamos agora descer um pouco e selecionar aqui, ó, a pastas e arquivos ocultos. Vamos clicar para mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Ok? E agora apareceu aqui, ó, o diretório dentro do usuário Paulo, appdata. Dentro desse diretório nós temos ainda a pasta roaming. E agora sim eu vou localizar aqui dentro a pasta slicer. Está em ordem aqui, slicer 3. É aqui que estão as pré-definições que nós criamos para o filamento, para a impressão e para a impressora. Então vamos entrar aqui na guia print. Olha lá, as configurações que a gente criou. As alta, baixa e média com cada um dos percentuais. Então se você instalar o Repertier e o Slicer em outro computador, basta você copiar o conteúdo de cada uma das pastas para pastas correspondentes que foram criadas no novo computador. Dessa forma você economiza um tempo. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula básica de impressão 3D, como utilizar o fatiador e algumas particularidades dele. No próximo vídeo nós vamos imprimir uma peça.